Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo. E esse estúdio podcast aqui que você pode vir aqui gravar o seu podcast comigo, pode ter o seu próprio podcast. Imagina só, gente, tirar aquele sonho engavetado de ter um programa, nem que seja na internet, mas seu, para você ter os seus convidados, para você bater um papo com quem você quiser. E aqui já passaram vários empresários, a gente tem a marca aqui de mais de 60 episódios já elaborados. E eu convido você a conhecer o nosso perfil, conhecer o nosso canal aqui no YouTube, né? Não esquece também de se inscrever nesse canal, compartilhar com o maior número de pessoas os insights que você teve aqui dentro também e comentar. Comenta o que você quer ouvir, quem que você quer que a gente traga aqui como convidado. A gente tem sempre trazido histórias para motivar a gente como empresário, mas também ideias para que a gente possa modelar para o nosso negócio. E além do mais, sempre solução. A gente sempre gosta de trazer solução. E falando em solução, hoje eu quero conversar diretamente com bares, hotéis, restaurantes. Vocês que vivem no olho do furacão e que estão numa região onde que a gastronomia tem ganhado nome no Brasil inteiro. Foz do Iguaçu tem ganhado nome no Brasil inteiro. Mas eu sei que essas pessoas, esses empresários por trás de algumas marcas aqui de Foz do Iguaçu e região, se vê louco muitas vezes porque estão batendo cabeça no operacional. Às vezes era um bom cozinheiro e abriu um restaurante. E para que você consiga organizar tudo aí, a gente trouxe quem, gente? A gente trouxe a Karina Moraes, que é engenheira de alimentos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Satisfação, prazer enorme de estar aqui com você. A gente vai bater um papo aqui sobre a trajetória profissional da Karina. E uma coisa que todo mundo pensa que um engenheiro de alimentos faz é criar casinha com bolacha, né? Com bolacha, com wafer, né? É verdade. Muita gente acha que engenheiro de alimentos... É isso. Né? Constrói carro com salsicha. E não. Eu brinco que a gente cuida do alimento desde lá do plantar até a boca da pessoa. Que legal. Né? Até o consumo de tudo que envolve, desde cuidado, prateleira, produção, cheiro, sabor, todo esse carinho, todo esse cuidado é o engenheiro de alimentos. Que legal, hein, Karina? Que legal. Esse processo todo, muitas vezes, o consumidor ele não tem nem ideia de como que funciona, né? Não. Você vai lá num restaurante, come uma comida gostosa, bacana, mas você não sabe qual foi a arquitetura, a engenharia propriamente dita para que aquilo ali chegasse até o consumidor. Mas antes da gente falar da engenharia de alimento, eu quero saber quem que é a Karina Moraes. Como que você chegou até Foz do Iguaçu, que você não é de Foz do Iguaçu, né? E também como que você adentrou dentro desse ramo de atuação. Bom, eu, desde os meus 13 anos, lá no litoral de São Paulo, eu já trabalhava, né? Eu comecei muito novinha, com 13 anos. Eu era auxiliar de produção numa fábrica de casquinha de sorvete, né? Tinha as chapinhas assim, que a gente fazia na mão, um a um. E fui me apaixonando por essa área. Tentei sair, confesso que eu tentei sair. Eu sou formada também em enfermagem, né? E só que quando eu comecei a atuar em enfermagem, eu falei, não, gente. Foi a prova que eu precisava de que realmente a minha paixão é a engenharia, o alimento, é ver ali sendo construído praticamente zero, é o juntar uma alquimia maravilhosa de produtos, de matérias-primas que você junta e constrói sabor, constrói vida, né? Porque o alimento nada mais é que vida. Exatamente. Ele é tão fundamental na nossa vida quanto o ar, a água, o sol. Então, eu vim para Foz do Iguaçu há mais ou menos... Na verdade, eu fui direto para o Paraguai, né? De São Paulo, eu fui direto para o Paraguai há mais ou menos 7 anos, né? Passei a pandemia toda no Paraguai, trancadinha lá no Paraguai. E, assim, eu confesso que eu me assustei, assim, porque a diferença é bem diferente, né? Culturalmente. Mas depois que você se acostuma, eu me apaixonei. Foz do Iguaçu, então, eu não saio mais do Paraná. Muitas pessoas me perguntam, e aí, vai voltar para São Paulo? Eu falei, não. São Paulo só passeio. Agora, minha casa, agora eu me considero
paranaense, Paraguai, entendeu? Que legal, que legal. A gente vê essa migração de várias pessoas, mas com o âmbito de vir para estudar. Sim, né? sim. E você se apaixonar pela nossa região, a gente fica muito feliz, né? De ver alguém de fora, do litoral de São Paulo. Nossa, gente, todo mundo aqui quer ir morar na praia, ela vem para o contrário, né? É verdade. Mas por mais que já se fazem ali seus 7 anos, seja bem-vinda, né? E que a terra das cataratas, a terra do tererê, te acolha com muito carinho aí. Eu ainda sou viciada em café, confesso, tererê só de vez em quando, mas eu chego lá, ninguém é perfeito, né? É bem por aí. Mas e aí, Karina, o que exatamente faz? Vamos desmistificar isso daí, não é só casinha de bolacha, então? Não é carro de salsicha? O que faz um engenheiro de alimentos? Então, o nosso principal objetivo é ajudar tanto o empresário da indústria quanto o empresário do comércio, do hotelaria, do ramo que for que mexa com alimentos, ao quê? A controlar os seus produtos de ponta a ponta, desde uma produção ou se você comercializa esse produto. Ou seja, você saber educar o empresário junto ao alimento, porque a partir do momento que você está fornecendo um alimento para alguém, você está vendendo ou você está fornecendo, você também é responsável por aquele alimento. Então, nada mais justo com que a pessoa que você está fornecendo, que você tenha todos os controles, né? Que na produção você saiba exatamente todos os seus números, todos os seus controles. A gente atua também no desenvolvimento de novos produtos. Exemplo, você quer produzir, você quer comercializar uma bolacha, um biscoito que, sei lá, bem assim... Aleatório, que brilhe no escuro, entendeu? Estamos aí também para te ajudar nesse sonho, né? Você precisa ter o controle da sua produção, do seu restaurante de ponta a ponta. Qual é o melhor processo, qual é o melhor fluxo de produção, qual é a melhor máquina que você compra. Porque para te vender a máquina, todo mundo é lindo, entendeu? Te chamam até de meu querido. Mas e para depois fazer a máquina funcionar? Eu encontro isso muito com os meus clientes. Eu comprei essa máquina, mas eu não consigo fazer ela funcionar. Comprei uma Ferrari e não sei dirigir. Eu comprei uma Ferrari, ou se não, me venderam um Fusquinha. Venderam um Fusquinha, falando que era uma Ferrari. Entendi. Entendeu? Então, assim, na hora de comprar um maquinário também é muito sensível, seja no ramo que for, entendeu? Seja uma cortadeira elétrica, seja uma máquina gigante, entendeu? Você tem que saber o para que você quer aquela máquina, porque muitas vezes ela não te atende. O vendedor só foi lá e te vendeu a máquina porque ele queria a comissão. Vendeu um sonho. Vendeu o seu sonho. É isso mesmo. E várias outras. Eu brinco que a gente atua para dar tempo, a gente faz o nosso serviço com muito amor, para dar tempo para o funcionário, para fornecer o tempo que o empresário precisa para ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu? Porque quando o empresário está lá dentro da produção, quebrando a cabeça com as planilhas de controle dele, ele não está tendo tempo para ganhar dinheiro. É aquela velha máxima, então quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim, exatamente, exatamente. Entendeu? Então, é aí que a gente atua. E, Karina, mas assim, é direcionado para quem? É bares, restaurantes, hotéis? É também para o pequeno produtor rural? Como que... Para quem exatamente é a tua consultoria hoje como engenheiro de alimentos? Que nem tem pequenos produtores rurais que eles pegam a sobra da produção como casca, como folhas, caules e querem transformar em algo, um alimento, né? Um exemplo, o maracujá, as indústrias de suco de maracujá, né? Na agronomia, lá no plantio. Elas tiram a polpa, colocam, né, e vendem, que é o ouro, né? Só que o albedo, que é aquela película branca, e a casca, geralmente não é aproveitado para nada. O que elas podem, no máximo elas fazem? Elas cortam lá e transformam em ração animal. Só que aquilo é ouro.
Porque o albedo, que é aquela partezinha branca, ela é um forte aliado para o controle do colesterol da diabetes. Olha só. Que é a pectina. Entendeu? Então, assim, isso pode se transformar em bolachas, em bolos, em massas de pães. Pode ir para a indústria farmacêutica, talvez? Pode, sim, como pó, né? Que tem, eu acho que até tem já as cápsulas da pectina. Pectina em pó já existe. Que legal. Entendeu? Que nem nas granjas. Agora está num grande potencial aí, vindo do Brasil. Essa é uma tecnologia estrangeira, mas que já está vindo com muita força para o Brasil. Ovo em pó, né? Separado a gema da clara. Então, se você quer integral, ovo integral, se você quer em pó só a gema ou só a clara. Eu já fiz testes com esses produtos que é falar, não, mas deve ficar ruim. Sim, Não, você não diferencia um ovo em pó, um produto feito com ovo em pó e um produto feito com ovo in natura. Sério, meu? Você não diferencia. E pro empresário, o que é melhor? Um Chef Life, um controle de prateleira que você tem ali com ovo em pó de 1 ano, 2 anos, ou 15 dias? E ainda corre o risco de você estourar tá podre. Perder ali no manuseio, né? E o funcionário mal treinado, o que ele vai fazer? Vai quebrar um em cima do outro ali. Se te der um ponto, você perde os 20, que já tinha que ser quebrado anteriormente. Entendi. Entendeu? Então, assim, é justamente aí que a gente também auxilia. Que legal. Então de mostrar, você usa muito ovo, você é produtor de bolo, você tem uma panificadora, você faz muito bolo, só que você tem uma perca ali de ovos de, sei lá, 5%, 10%. Vamos usar ovo em pó. Então, só nesse setor ali ela já tem uma perca, né? Sim. A gente está falando de um ingrediente, de repente, são vários que você pode estar usando na tua empresa. Sim. Tá, beleza. Então, tem essa assessoria ali para a parte a área rural, vamos dizer assim, aproveitamentos, né, de resíduos, que na cabeça de alguns produtores pode ser resíduo, mas olhando para um lado empreendedor e com uma estratégia de uma engenharia de alimentos, aquilo ali é ouro. Sim, né? Vira dinheiro. E aí, indo do campo para a cidade, onde mais você atua? Em hotéis. A gente já fez projetos de bar dentro de piscina. Né? A gente já melhorou a produção da cozinha no hotel. Né? Diversificou os produtos, que nem agora no cardápio é obrigado a ter produtos diferenciados para as pessoas celíacas, as pessoas com algum, né, alguma dificuldade de alimentação. Então, a gente está ali justamente para olhar para aquela cozinha e dizer, não, com isso aqui, porque se você vai servir também produtos diferenciados, não é simplesmente, eu vou fazer esse pão aqui sem glúten, esse pão aqui com glúten, fazer no mesmo local. Tem toda a situação de contaminação cruzada. Tem toda a situação de contaminação cruzada, tem toda a separação do local, a separação dos funcionários, entendeu? Não é simplesmente colocar lá e falar, estou seguindo as regras da legislação, não. Tem todo um porquê por trás lá nos bastidores. Então, a gente atua diretamente nas cozinhas. E também no controle de estoque, né? Controle de estoque, aí vale para todo mundo, porque o controle de estoque, eu brinco que é o grande calcanhar de Aquiles para todo mundo. E pouquíssimos empresários enxergam o estoque deles como a peça fundamental, como a pedra lá inicial de tudo. Entendeu? Porque se eles não têm gerenciamento de estoque e eles não têm controle disso... Eu estava falando com um colega outro dia que presta serviço em assessoria financeira. E ele disse que realmente essa parte do estoque, para quem trabalha com estoque, isso de vários setores. Claro que você está falando especificamente do setor de alimentação. Mas onde que eu quero chegar com essa citação é que acontece muito do setor de compras de um restaurante, de um bar, de um hotel, comprar mais porque aquilo está na promoção e já ter no estoque, que é a situação que ele trouxe aqui para nós.
Acontece demais. Ai, mas estava tão baratinho. Daí eu comprei mais. Ah, tá, mas espera aí. Você usa isso em 2 preparos e você usa, sei lá, vamos chutar aí, 2 quilos por mês e você comprou 20. E tem 3 meses de validade. Entendeu? Não, até que é válido. Até que é válido fazer isso. Vamos supor, que nem, se você tem no cardápio um item que é o que chama o público ali, né? Que é um item especial, que é um prato especial, ou que é o seu produto que tirar mais lucro, né? Vale a pena você aproveitar uma promoção se você consegue colocar dentro desses itens. Ah, por tempo, sei lá, vamos dizer assim, um biscoito. Uma preparação, uma indústria de biscoito. Você chega lá e você fala, mas o gergelim estava na promoção, eu comprei 1 tonelada de gergelim. Então, opa, vamos ver onde que a gente consegue colocar esse gergelim. Vamos criar um produto novo, de repente. Vamos colocar um produto novo. Vamos fazer outra coisa com essa história. Se tiver estratégia, vale a pena. Sim, se tiver estratégia. Agora, o comprar por comprar, brilhou os olhinhos assim, ai, nossa, que legal. E jogar lá no estoque e dizer, já te vejo. É muito arriscado, é muito perigoso. Entendi. Entendeu? Estoque totalmente desorganizado, material material que solta cheiro, com material que pode ser alimento com alimento, tá? Pode trazer o cheiro pro outro. Que nem de dentro de geladeira. Um peixe muito sensível, que é um salmão, junto com um peixe com um odor muito forte, que é uma sardinha, exemplo, uma sardinha. Entendeu? Você não pode nem ter nem longe um do outro dentro da mesma geladeira. É cada um no seu quadrado. Caramba. E acontece muito em estoques de você congelou, tá guardada. Tá congelado, tá etiquetado, tá tudo lindo, maravilhoso. Quando você come, você fala, nossa, mas isso tá com gosto estranho. Outro dia, eu pedi um doce. Eu pedi uma pizza para comer em casa. Chegou a pizza, tal, a gente estava comendo. Quando eu mordi a pizza, eu senti cheiro de creme, eu senti o gosto do creme da mão da pessoa. Nossa, gente. Eu mordi, aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, morde isso aqui. Aí ele mordeu, ele falou assim, eu não tô sentindo. Eu falei, mas eu tô sentindo alguém com creme das mãos. De repente não lavou direito. A falta do controle. Não, ou sabonete. Entendeu? Dentro de plantas industriais ou de cozinhas, seja do que ramo que for, que lida com alimentos, não pode ter sabonete com cheiro nos banheiros. Tudo neutro. É tudo neutro. Não pode ter desinfetante com cheiro, não pode ter nada com cheiro. Meu. Entendeu? E eu senti, eu falei, não quero. Porque eu senti nitidamente o gosto do creme ou do sabonete que a pessoa usou nas mãos. Caramba. E manuseou aquela pizza. Então, vamos lá. A Karina, hoje, então, ela circula em vários aspectos profissionais, desde a área rural, hotéis, bares, restaurantes, hamburguerias, e você falou também de indústrias. Sim. Né? Indústrias, maquinário, estrutura e tudo mais. E como é que funciona, propriamente dito, essa consultoria sua, Karina? Qual é o tipo de levantamento que você faz? Já chega resolvendo? Como é que funciona isso daí? Então, eu tenho muito respeito pelos meus clientes, então eu gosto muito de conversar com eles para sentir, para ver de verdade qual é a dor dele. Né? Se tá na produção, se está no treinamento, se está no administrativo, se está numa ficha técnica. Então, esse é o meu primeiro passo, é sentir o cliente, conversar francamente com ele, né, fazer ele abrir o coraçãozinho dele no âmbito, né, da necessidade dele. Depois eu vou para a planta de produção ou para o restaurante dele, eu vou conversar com a equipe dele, eu vou ver, né, vou vivenciar aquilo, né, e depois eu vou dando os diagnósticos, vou anotando, vou tirando foto, obviamente, com a permissão, né, com as devidas permissões, e vou tirando as minhas conclusões do que, com a equipe e com a estrutura que ele tem neste momento, o que podemos melhorar.
Entendi. Entendeu? Então, você vai criando um cabedal de materiais para que você mesma possa estudar, criar um diagnóstico. Esse material ele é exclusivo seu e da empresa. Isso, é exclusivo da empresa. Seu e da empresa. E daí, depois, de acordo com o seu diagnóstico, você cria a estratégia correta para aquela determinada... Isso. E pode acontecer do empresário, ele... Olha, eu tô com um problema na minha gestão de estoque. Você faz todo esse estudo e fala, não, o teu problema não é a gestão. O que mais acontece. É o que mais acontece. O que eu mais vejo são casas dentro do padrão de organização bom. Só que aí o que acontece? Eles resolvem, como o CEO, o dono, está sempre muito sobrecarregado, e está mesmo, porque não é fácil, né? Ele pega e ele fala, você é o meu cozinheiro de 30 anos, sempre cozinhou tão bem, vou te dar uma promoção, agora você é o gerente. Ele perdeu um cozinheiro bom de 30 anos. Nossa, aí a pessoa com todo o coração do mundo, com toda a gratidão, fala, não, eu vou dar o meu sangue, vamos lá. E fala, e agora? Me lasquei, entendeu? E o que eu muito vejo são líderes, são gerentes, são gestores despreparados para aquela função. Porque o empresário, ele, muitas das vezes, óbvio, teve aqueles que estudaram, tal, mas muitas das vezes é o sonho dele, ele foi, construiu na garra, no suor, e batalhou, e foi aprendendo tudo no cai e levanta, e ele não tem tempo de explicar de como é. Ele simplesmente fala, aprende esse sistema aqui, é isso daqui que eu quero, é nesse faturamento aqui que eu quero chegar, mas ele não nem... Ou ele não sabe, ou ele não tem tempo de explicar de como chegar até lá. Então, é onde começa alguns erros, né? E naquele âmbito, de querer mostrar que a gratidão... não, você me confiou esse cargo, então eu vou ser o melhor funcionário do planeta. É onde começa o atropelo, né? Começa a colocar os pés pelas mãos. Que nem eu já cheguei em casas muito grandes aqui em Foz do Iguaçu mesmo, com várias redes de restaurantes, né? Um grupo com vários restaurantes, e que as fichas técnicas, que é a base de tudo. Dentro de um restaurante, a ficha técnica é a base de tudo. Totalmente desorganizadas. Entendeu? Totalmente confusas, totalmente equivocadas. E o pior, era assim, a ficha técnica, exemplo, a ficha técnica dizia para você colocar 200, estava lá calculado com 200 gramas de proteína. Quando você ia pesar no prato, tinha 450 gramas de proteína. Era pelo olho. Não, porque o cliente ele quer ver uma proteína desse tamanho no prato, linda. Entendeu? Não, então eu vou diminuir na salada aqui para poder a proteína ficar lindona no prato. Né? Então, assim, erros nesse nível. Porque se você pegar âmbito de custos de proteínas, que estamos falando, e colocar aí 50 gramas a mais já do que está determinado o custo na ficha técnica, aí você diz, mas só 50 gramas. Só que coloca isso para 200 pratos por noite, 30 dias a casa aberta, 365 dias por ano, vai colocando isso. E isso eles não contam, né? Isso não é contabilizado muitas vezes. Entendeu? E assim, Karina, você já atendeu redes, então, qual que é o maior case de sucesso que você teve, que você disse assim, nossa, a missão foi cumprida com sucesso, né? E que de repente até teve um retorno para seguir orientando de alguma forma. Olha, eu posso dizer com muito orgulho que foi numa fábrica, né, que eu ainda estou prestando serviço para eles, que a agosto do ano passado, né, eu cheguei na fábrica, eu fui chamada pelo dono e ele me colocou alguns problemas de falta de produtividade, ou seja, ele tem máquinas que alcançam um X números de produtos por dia, e não estavam alcançando nem 80% disso. E ele queria, porque queria saber o porquê. Que ele já tinha trocado
o corpo, os funcionários, ele já tinha trocado a matéria-prima, ele já tinha comprado outras máquinas para auxiliar essas máquinas e nada fazia efeito. Aí, muito bem, eu fui lá, fiz esse diagnóstico, fiquei. Eu só sei que em dezembro, a gente foi arrumando, consertando algumas coisas, desde a parte mecânica da máquina, que o operador ele não sabia operar a máquina, então a gente chamou todos os especialistas, né? Que aí eu entro em contato com quem fabricou essa máquina e falo, olha, eu estou com um problema assim, 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 você pode me auxiliar para resolver, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo, entendeu? Então, juntos, a gente foi resolvendo alguns problemas de máquina, resolvemos depois problemas de pessoal mesmo, de funcionários, que não estavam treinados, não sabiam nem o porquê que estavam fazendo aquilo, né? E o engraçado, que é assim, eu não sei se é cultural, mas eu percebi no Paraguai que não é uma questão nossa, de que as pessoas, elas têm vergonha de dizer não entendi. Não entendi. Isso chega lá desde pequenininho, porque meu filho agora fez 14 anos, ele chegou para mim com uma dúvida na escola, eu falei, mas por que você não perguntou para sua professora? Ah, não, mãe, iam me chamar de burro. E isso me veio na mente. Eu falei, gente, meus funcionários são iguais. Então, o que eu faço? Uma das estratégias que eu uso muito, que dá muito certo, eu explico, eu olho para a pessoa e falo, você entendeu? Não, entendi. Me explica. 90% das vezes a pessoa não entendeu. Aí eu falei, tá, mas vamos lá. Então, eu vou explicar de outra forma para ver se você agora entende. Aí eu peço de novo, entendeu? Então, nessa dinâmica, eu consigo extrair excelentes profissionais. E é nessas situações onde que um colega, de repente, não entendeu, ele fala que entendeu, o outro que tem certeza que não entendeu vai pedir ajuda para ele. Sim, pronto. E aí tá feito a bagunça, né? Tá feita a bagunça. Tá? É o que mais você... E ainda mais numa empresa, numa indústria onde que se trata de processos. Sim. E processos mal estruturados ou processos não executados, lá na ponta, o desastre está armado, né? Aí, o que eu fiz? Aí eu fui indo de setor em setor, né? Eu setorizo toda a produção. Cheguei na massa, na produção da massa. A gente chama de batelada, né? A batelada dele vai 50 quilos, 100 quilos. A menor batelada dele é 50 quilos. E eu percebi que tinha um ingrediente que não podia estar ali. Porque ele potencializava um outro ingrediente que era em muito maior quantidade. E que ele já estava no nível certo. Né? Então, e aí ficava pesado e não funcionava. É que nem você fazer um bolo. Se você coloca fermento demais, vai entrar muito ar nessa massa, vai transbordar. Depois, quando você abrir o forno, ela vai fazer... E vai virar uma sola de sapato. Era exatamente isso que estava acontecendo nessa receita. Sabe quantas gramas tinha esse ingrediente? Por batelada de 50 quilos? 20 gramas. Eu tirei, mandei para a máquina, consegui aumentar a produção no mesmo horas máquina, né? Que eles trabalham em 10 horas máquinas. Aumentou a quantidade produtiva em 4.200 unidades. Nossa, é muito significativo. Nossa, mas esse dia eu quase chorei, te juro. Eu quase chorei de felicidade. Quando a gente terminou o dia, que eu olhei os números, eu falei, não acredito. E assim, meu olho encheu d'água, e todo mundo me olhando, assim, tipo, o que essa louca tá fazendo? Eu falei, gente... Aí eu fui lá, chamei a equipe, porque se a gente é parro e o osso junto, a gente vai comer a carne junto também. Reuni a equipe ali com a emoção. Eu falei, gente, conseguimos. Que legal. Assim, assim, assim. Aí eu expliquei para os maceiros, entendeu? Aonde que está o erro? Aonde está o erro? Ah, mas 20 gramas? Sim, porque ele é um potencializador, é assim, 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 assado, cozinhar. Expliquei tudo direitinho, entendeu? Então, outra coisa que eu gosto muito de fazer é explicar o porquê, o pra quê e o quando. Entendeu? Para as pessoas saírem do automático. Sabe? É tudo muito automático. Você entra, você senta, você digita, você vai, você liga, você vai, você desliga. Você nem sabe mais o porquê Por que você está fazendo aquilo. Entendeu? E para você diminuir custos, todo dia você tem que acordar perguntando no que eu posso melhorar.
Tem, inclusive, um livro, né? Comece pelo porquê. Uma coisa que eu sempre faço também é o porquê que eu devo fazer determinada coisa. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E se a gente realmente ligar no automático, no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Como é que vai ser o resto das coisas, né? Então, justamente, você tem que se perguntar. Perguntar e fazer com que a equipe justamente se questione. Né? Quanto mais questionador for, mais a equipe prospera, porque daí o outro, eu não sabia que era para isso, eu não sabia que era para aquilo, né? E as pessoas começam a trabalhar por conta até de um propósito, muitas vezes. Sim, mas o que eu mais vejo, infelizmente, até com muita tristeza, eu vejo que alguns líderes e gestores punindo os membros da equipe que são muito perguntadores. Entendeu? Ai, de novo você está me perguntando isso? Já expliquei. Tu é burro. Entendeu? Eu vejo muito isso. Sabe? Na frente do CEO, do dono. Sabe? Ai, um amorzinho. E por trás, só chibatada na coitada da equipe. Só que aí, esquece de que se o funcionário triste, funcionário insatisfeito... É queda na produção, é queda no rendimento, é o seu cliente que ele vai atender mal. Bem isso. É bem isso. Você não tem que tratar que nem criança. Não. Não vamos tratar ninguém que nem criança. Mas você tem que, no mínimo, lembrar de que quando você está fazendo um treinamento, ou você está conversando, ou você está dando alguma diretriz, você lembrar que ali é um ser humano, igual você, que está fadídico a erros, que pode estar naquele dia triste, que todos nós temos, entendeu? Ou que por algum motivo pode falhar, pode errar, que nós também erramos. Ninguém é perfeito, né, querido? Não tem como dizer assim que alguém vai fazer... Vou acordar querendo fazer alguma coisa errada, ou eu nunca vou errar, né? E eu sempre gosto de puxar todas as empresas que eu já trabalhei, eu era até a chata do RH, entendeu? De como a gente pode melhorar esse profissional, que tipo de treinamento que ele está precisando. Ele está lutando dia e noite para fazer uma faculdade, vamos ajudar ele. Você não tem condições de pagar a faculdade? Não tem problema, mas então dá tempo para que ele faça estudar. Bem feito. Pare de pedir que ele faça hora extra, desacerbado, deixa ele estudar. Deixa ele crescer, deixa ele desenvolver. Mas aí eu vou... Tem o cúmulo das coisas que tem empresas que têm medo de treinar o seu funcionário e perder. Eu falei, não, que bom. Que bom. Eu não quero um funcionário aqui por obrigação. Eu quero um funcionário que ele esteja porque ele quer estar. Então, se ele teve a oportunidade... Se ele cresceu tanto que a empresa na qual eu estou atuando é pequenininha e não cabe mais as asinhas dele, que bom! Eu fico muito feliz que é mais uma pessoa que eu desenvolvi. Eu fui um grãozinho de areia nessa praia dele. Exatamente. Entendeu? Então... E a mochila da gratidão que esse colaborador leva também da empresa não tem preço, né? Hein, Karina, mas assim, olhando a longo prazo, o que essas empresas que podem receber consultoria da sua área ganha ao longo do tempo? Tipo, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, quiçá. O que pode mudar dentro da empresa dela? O que ela ganha, tanto culturalmente e, de repente, até monetariamente falando? A organização é o princípio do sucesso. Uma casa desorganizada, que não conhece os seus números, que não tem os seus processos muito bem colocados, dificilmente consegue sobreviver, consegue perdurar, consegue chegar ali. Então, hoje você está aqui, mas você tem que ter a nítida visão de onde você quer estar daqui a 2 anos, de onde que você quer estar daqui a 5 anos. Isso é a premissa de qualquer empresa. Então, se você não tem uma casa organizada, se você não conhece seus números e melhor, se seus números não estão corretos, porque você pode até conhecer seus números, mas estão corretos? Ou os números que você conhece é ficção de alguma outra pessoa? Porque eu já vi também gestores disfarçarem os seus números ou para não perder emprego, entendeu?
ou para o patrão ficar... Caramba, sorrindo maquiar de orelha. resultado. Sim, maquiar resultados. Entendeu? Jogar coisas estragadas de estoque no momento exato para que o dono não perceba, entendeu? Que não tá sinta falta. Nossa, gente. Camuflar percas. Caramba. Entendeu? Jogar números para o outro mês. Vou dividir esse prejuízo aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Vou jogar em doses homeopáticas. Aqueles 100 quilos de carne fora. Caramba. Entendeu? Então, Nossa Senhora. Eu já vi isso. Eu já presenciei isso. Não, Karina, aqui é assim Então, mesmo. A assim- gente faz assim e daí a gente... Não, foi muito engraçado, porque eu cheguei a abrir, né? Que eu sempre abro os freezers, tal, para ver a organização, tal. Confiro os pesos. Aí começou os pesos não dar certo o que estava anotado ali. Falei, já é estranho isso. Aí daqui a pouco lá no fundo do freezer, aí tinha umas bolsinhas assim com uma carne muito suspeita. Mila da Armente, carne de dinossauro. Muito suspeita. Estranhamente suspeita ali. Aí eu perguntei, falei, que carne estranha é essa? Eu nunca vi carne meio roxa. Ah, não, é que esse daí, toda semana, que tinha contagem de estoque uma vez por semana. Toda semana, depois que conta o estoque, a gente joga um fora. A funcionária me contando que o gerente fazia isso. Falei, não, joga fora, mas por que não jogar tudo numa vez? Joga tiquinho. Porque aí ele colocava na produção, o consumo da produção. E é como entendeu? sobra. E ia disfarçadamente jogando no lixo comum lá a carne que ele tinha perdido. E era muita carne. Nossa. Não era pouca carne, era muita Caramba. carne. E como o dono não tinha tempo Para de gerenciar lá ver, isso daí. e também o dono não ia enfiar a mão lá no fundo, tirar todas as carnes para que nem eu fiz, entendeu? Eu falei, gente, quando eu apresentei esses números para a dona, o olho dela, tipo, sabe, ficou assim, sem reação. Não, mas você tem certeza? Eu fui lá, tirei foto, óbvio, né? Tirei foto, tal, coloquei, pesei e coloquei no mesmo lugar. Caramba. Entendeu? Meu Deus do céu, eu tô bobo aqui com determinado... É muita coisa. E eu fico pensando, coitado de tanto... Quantos empresários devem passando por a mesma situação? Sim, e essa de uma vez por semana passou-se a contar estoque todo o dia. E no final do mês o cara acha que tá ganhando dinheiro quando na realidade não tá. Meu Deus do céu. É o famoso dinheiro fantasma. Não, mas a minha casa ganha 10 mil reais por dia e eu não sei para onde vai esse dinheiro. E quando a gente fala desse desperdício, qual que é a média que, em geral, assim, que acontece de desperdício que o empresário não tem nem ideia? Olha, uns 20%. Nossa, 20% é muita coisa. Mas é isso. É alface que compram demais e estraga e vai pro lixo. Verduras, legumes, em geral, que são partes mais sensíveis, né? Carne, que alguns ainda têm a audácia de misturar a carne velha com a carne nova para tentar ali aproveitar para alguns processos, que nem hambúrgueres, essas coisas. Tem algumas pessoas que fazem isso. Agora, se você vai servir a proteína lá inteira no prato, você já não consegue. Ou disfarça com um melhorador. Entendeu? Disfarça com alguma coisa. Aquela carne que já... Passou um pouquinho. Então, o que eu mais vejo em desperdícios mesmo são fichas técnicas mal feitas e estoque totalmente sem controle. Estoque bagunçado, estoque sem controle. Caramba. Entendeu? Tem pessoas que não sabem nem o que é PEPs, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Né? É o básico de um estoque, é básico. Isso a gente tem que fazer na nossa casa. Comprou lá um molho de tomate, opa, não, essa data aqui está mais velha. Então ela vai para trás. Fazer um rodízio aqui. Isso, tudo que eu comprei agora, que é mais novinho, vai para trás. Tudo que é mais velhinho, que eu comprei anteriormente, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Entendeu? Caramba. Então, e
eu sei que uma das minhas maiores brigas de controle de estoque no restaurante e fábricas também Sim. é o estoque, é o PEPs, é o... E aí, assim, é claro, a gente vê restaurantes, a área da gastronomia, propriamente dito, aqui na nossa região, prosperando muito, Sim. né? Sim. A gente vê a área prosperando muito porque, vamos falar de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu se tornou um local onde que todo mundo quer conhecer, né? E aí a gastronomia vem se inovando, a Argentina também, cada vez mais. Só que isso é para quem está de fora ver. E qual que é a real situação lá dentro? Como que o empresário está? Ele está feliz? Ele tem um lucro determinado? Tem, mas esse lucro ele poderia, de repente, ser bem maior, Sim. né? Ser bem maior. O que você acha hoje, Karina, que seria... O que é um cardápio funcional e lucrativo para as empresas da área gastronômica? Você tem que pensar no seu cardápio como reflexo do seu estoque. Né? Um exemplo. As casas de comida japonesa. Tem lá 3, 4 tipos de peixe, geralmente, né? Tem as mais especializadas, que tem outras variedades, mas geralmente são 2, 3 tipos de peixe, na qual eles conseguem fazer inúmeros pratos. Então, quanto mais pratos você conseguir fazer com aquele mesmo estoque, é o caminho. É o caminho. O que você não pode ter, que eu desaconselho, a não ser que for uma coisa muito vendida, mas assim, vamos supor, eu tenho um salmão que veio lá da Noruega, dos Alpes suíços, sei lá da onde, e que custa 100 gramas, custa R$1.000. E eu vendo um prato desse por mês. Aí tem que ter cuidado com o que... de estoque para esse bichinho. Você tem que ter um pouco de cuidado com isso, entendeu? Então, assim, o seu cardápio, ele tem que ser o reflexo do seu estoque. E quanto menor, mais enxuto e mais controlado é o seu estoque, mais lucro você vai ter. Bacana. A conta é essa. O empresário muitas vezes vai no estoque, vê o estoque cheio. Não, tô feliz porque meu estoque tá meu cheio. estoque tá cheio, não vai faltar comida, podemos vender. Sim, só que estoque cheio é o quê? Dinheiro parado. É o seu dinheiro que está lá parado. E se você não souber orquestrar isso bem direitinho, boa parte daquele dinheiro vai para o lixo. Aí você pensa, não, vou para o supermercado aproveitar a mega hiper promoção que teve. É literalmente o dinheiro com prazo de validade. Sim, boa. Super bem colocado. Entendeu? O seu dinheiro com prazo de validade. Caramba. Com alimentos é assim. Agora, com outros lugares, né? Outro tipo de negócio, aí pode ser que... E hotéis? Hotéis hoje a gente vê cada dia um hotel novo surgindo na cidade, empreendimentos surgindo, investidores trazendo novos hotéis em Foz. O que você acredita que pode ser feito que ainda esses empresários, esses empreendedores da área hoteleira não viram, não se atentaram a fazer? Eu acho que a apresentação, ter funcionários treinados para apresentar os pratos, para colocar a disposição de cores dos alimentos corretamente, porque até isso influencia no seu bem-estar. A iluminação, entendeu? O que eu mais fico chateado, que eu mais fico triste quando eu me hospedo em alguns cantos é o receber o hóspede mesmo. Não é da minha área, não, mas assim... Aí, quando eu vou numa cozinha, porque você pode, né? Você, como hóspede, você pode solicitar lá... Uma visita à cozinha. Uma visita à cozinha. Você vê lá o funcionário, sabe? Desanimado, aquela coisa... Sem uma energia, né? Energia, sem o gosto. Porque se você cozinhas totalmente assim... fluxos de cozinhas totalmente errado... Ou seja, a pessoa tá preparando o prato aqui, ou o que for, né, para colocar na mesa ali, só que ela pega o recipiente, o prato, o talher, o que for, lá na outra ponta. Aí ela vai até lá, aí volta, aí vai pegar alface, aí vai, volta. E o tempo para tudo isso? Sim, é um zigue-zague na cozinha.
Porque o certo é, no máximo, o seu funcionário dentro de uma cozinha, obviamente, se a cozinha for muito grande, isso varia. Mas é dar 2 passos para lá, 2 passos para cá, o tempo todo, e chega. Uma coisa que a gente entrou aqui num assunto em relação a espaço, me veio na cabeça, né? O tempo. Existe dentro da sua consultoria também a diminuição do tempo de espera em salão de restaurante? Sim. Né? Um lanche, um prato que demorava lá, sei lá, 30 minutos para ficar pronto, com uma logística bem ajustada. Eu tenho uma história de sucesso que também fiquei muito feliz nesse dia, de uma hamburgueria, né, que eu prestei consultoria. Eu fiz 10 meses de processo dentro dessa hamburgueria, muito famosa, de uma rede muito famosa aqui em Foz do Iguaçu. E eles levavam para servir na mesa. Delivery, olha, o delivery era mais rápido do que mesa. O delivery gerava em torno de 20, 22 minutos, por aí. E a mesa, o processo chegava até a 40 minutos. Nossa. Era uma hamburgueria. Eu falei, gente, como assim? Vou ligar pro motoqueiro entregar aqui, Não, que é mais rápido. Eu falei, gente, como assim? Eu investi 0 em equipamento, 0. Não pedi para comprarem nada de equipamento. Eu simplesmente ajeitei aonde começava a preparação, desde o mise en place, né, que é o antes, que eles não faziam todo o processo completo do mise en place, eles só deixavam ali pré-pronto o que usava mais, mas não tudo. Então, eles perdiam tempos preciosos, minutos preciosos, indo preparar esses que saía esporadicamente e colocar, não, vamos mudar, pegar essa chapa, vamos colocar aqui, vamos colocar tudo que você precisa, desde o graft, tudo, não precisa aqui, até terminar lá no balcão. Eu consegui diminuir, que a média era 30 minutos, chegava a 40, mas a média era ali 33, 35 minutos. Consegui diminuir para 8 minutos. Nossa Senhora. Com o mesmo equipamento, mesmo número de funcionários, mesmos insumos, tudo. Nossa. Só fazendo o mise en place direito, entendeu? E mudando alguns equipamentos de posição. E ensinando, obviamente, e treinando a equipe. E dizendo por que eles tinham que fazer daquela forma. Outra coisa, eles não tinham as receitas prontas assim, a exposição. Então, eu fui lá, imprimi, colei, tudo bonitinho, em foto, não escrito. Porque a pessoa, que nem eu tenho uma certa dificuldade de ler sem óculos. Aí a pessoa fica lá. E não consegui, às vezes enxergava embaralhado. Foto, pão, o hambúrguer, alface, pipipi, um nome grande do lado do que era cada coisa, assim. Bacana. Esse daqui, beleza. Entendeu? Que bacana. E um passando para o outro, não, eu tô na ilha tal, e um foi passando para o outro, entendeu? Prova de quanto isso é importante. Tem uma história, eu li há pouco tempo, que o grande CEO das redes McDonald's, né, o gerente lá de todas as redes McDonald's, ele simplesmente tirou o McFish do cardápio. Tirou. Eliminou. Aí perguntaram para ele o porquê que ele fez isso. E ele disse assim, o McFish equivalia a 12% do meu faturamento. O tempo, e saía um McFish a cada, não lembro os números agora, mas a cada 200 Big Macs saía um McFish. O funcionário não lembra mais como é que monta o raio do McFish. Aí ele ficava, fulano, como é que monta esse negócio? Não sei o quê. Olha o tempo que ele perdia. Então, quem consome McDonald's atrasava por conta do McFish. Tira o McFish. Tira, resolve. É simples assim, você não tem que ter amor. Não, tem que ter o carinho, mas não é se apegar. Para o resto da vida, sim, né? Aquela receita que demora... Engessada. Demora uma eternidade para sair, sai uma vez a cada 30 dias, você fala, mas está no cardápio há tanto tempo, foi com ela que eu iniciei. Tá, mas vamos pensar, vamos reformular ela um pouquinho, entendeu? Mas assim, vamos lá, agora me deu um bug aqui, porque assim, eu tenho conversado aqui com vários empresários, a nossa rotina no dia a dia também, converso com bastante cliente, e a dificuldade deles é pessoas.
E assim, quando você mexe nessa estrutura, você tem que lidar com pessoas. Sim. O teu treinamento provavelmente traz essa parte de treinamentos também, né? E como é que funciona treinar pessoas hoje que está se inserindo no mercado de trabalho, sem experiência nenhuma? Ou aquela empresa que já tem funcionários mais antigos, mas que tem vícios. Faz desse jeito, é assim. Síndrome de Gabriela, que eu falo, né? Eu nasci assim, vou ver assim, vou morrer assim, né? Né? Assim, se eu pudesse escolher o mundo ideal para trabalhar, eu ia pegar todo mundo novinho, né? E moldar, que nem mesmo o McDonald's ele faz, né? Ele prefere pessoas jovens, primeiro emprego, para ir treinando desde a base até, né? Ele tem uma linha ali de crescimento, bem legal. Meu mundo ideal seria esse, mas não é isso que a gente... Além de estar muito difícil mão de obra, está mesmo. Porque, não vou generalizar, não vou dizer todos, mas muitos dos jovens hoje em dia, quando eles caem no campo de trabalho, eles já querem ser gerentes, já querem ser líderes, já querem mandar, entendeu? É difícil entrar na cabeça deles que eles precisam galgar degrau a degrau, que eles precisam ter expertise, a experiência. Não é bem assim, não é porque você saiu de uma faculdade, né? Então, assim, e além dessa dificuldade que eu te falei, de que eles já acham que sabem tudo, que quando você pergunta para eles, entendeu? Não, entendi, ó. Com certeza. 100%, tá aqui, ó, na cabeça. Aí você pergunta, tá, me explica. Aí ele fala, então, não, peraí. Né? Você vê que o entendimento não foi bem assim. Eles têm muito esse vício pela tecnologia. Sabe? Eu escuto muitos jovens indo fazer entrevista de empregos com o pai e com a mãe do lado. Sabe? Que negar vaga porque não pode ficar com o celular. Então, a gente está enfrentando isso tudo hoje em dia. A internet é uma grande aliada? Sim, com certeza. É um mundo que não volta mais. É isso para frente. A inteligência artificial está aí como prova disso. Né? Mas, mesmo com tantos obstáculos, com um bom treinamento, com uma boa capacitação, você consegue bons funcionários. E os mais velhos também, eu acho que a gente nunca deve parar de estudar, independente da idade, independente do setor, independente de tudo na nossa vida. Mesmo se você for aposentado, eu acho que vale a pena você continuar estudando. Entendeu? Uma coisa que você ama. Por quê? Porque exercita. E você entende que você não sabe tudo. Que você não é o senhor da razão. Por mais que você esteja naquele cargo há 70 anos e sempre foi assim. É aquela velha máxima, né? Se você se considerar sempre um copo cheio, não tem espaço para mais nada. Não. Então, se considere sempre um copo meio cheio, que sempre tem algum espaço para absorver algo, né? E o conhecimento, realmente, ele transforma. Você quer crescer dentro de uma empresa? Você aí, profissional de alta performance, quer crescer? Quer se tornar diferente a pessoa que realmente traz resultados e que ganha reconhecimento? Traz provas e estudos. Eu estudei isso, chefe. Eu vi isso que funciona desse jeito. Tal empresa fez assim, assim, assado por determinado estudo. Duvido que você não ganhe a promoção. Sim, que nem muitas pessoas me perguntam, mas você fez então enfermagem lá atrás e não serviu para nada. Lógico que serve. Toda a humanização que a engenharia não tem, porque você estuda, quem faz engenharia, pelo menos eu me sinto assim várias vezes, é como se a gente tivesse que pensar como um robô, como uma máquina. É a parte lógica, né? Isso. Funcionando ali. Sim, e toda... Então, na enfermagem, eu trouxe a humanização. Eu trouxe o olhar da dor da pessoa. Não dor física, muitas vezes, mas muitas vezes de olhar para aquele profissional, olhar para aquele colaborador e dizer, você não está bem, né? O que está acontecendo? Vamos lá. Entendeu? Porque temos que ser assim. Não adianta você chegar e falar, olha, senta aí todo mundo que eu vou treinar agora vocês e... Não. Muitas vezes, que nem tem muitos treinamentos que são fatídicos, né?
que é aquilo... Cansativo, você exaustivo. vê que a pessoa está assim, né? Tá dormindo lá, tá cochilando, entendeu? O gestor, o gerente está lá, querendo tirar leite de pedra. Não, gente, é hora de parar. Levanta todo mundo, vamos respirar, vamos rir, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer alguma coisa. É bem isso mesmo. Entendeu? Que nem eu vejo também muitos donos de empresa dizendo, não, eu quero que você faça uma reunião por todo dia com a equipe. Aí você pergunta, tá, tudo bem, tem pauta para tudo isso? Mas para quê? Me dá um objetivo, reunião por reunião. Porque aí, quando o assunto for sério de verdade, a pessoa vai dizer... mais uma reunião. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que reunir a sua equipe, sim, mas o contato 1 a 1 é tão importante quanto as reuniões... Eu acredito que ele ainda tem mais peso do que talvez uma reunião coletiva, sabia? Sim, porque a pessoa ela consegue ser muito mais ela individualmente com você do que em grupo. Sem em grupo dúvidas. Você não extrai nada de ninguém. Sem dúvidas. É porque todo mundo fica arredio. Eu tenho medo de me catalogarem como burro. Como burro. Não vou perguntar nada não. Não, eu sei. Entendeu? É bem isso mesmo. Achar que eu sou burro. Karina, fala pra nós aí, falando agora diretamente com aqueles empreendedores que tá vendo a área gastronômica voar, crescer, que quer investir de repente até num plantio de algo para atender a área gastronômica, ou como também abrir um restaurante, abrir uma pousada, abrir um hotel. O que você diria que é primordial para esse empreendedor hoje? Um plano de negócio bem feito. O saber o porquê, o para quê e o quando. Essas eu acho que as 3 perguntas que você tem que se fazer desde o início de tudo. Ou se você já pegou o bonde andando, vamos dizer assim, entendeu? Comprou de alguém, né? Ou sucessão, né? Ou sucessão, ou herança, ou o que for. Você sentar, olhar o seu negócio e perguntar por quê, para quê, quando. Eu acho que as 3 perguntas que você tem que se fazer praticamente todo dia. E com essas 3, eu li uma vez que, assim, se você consegue colocar o seu problema, se você consegue escrever ele de ponta a ponta, ele já está 50% respondido. Já está 50%. É bem isso. Eu não lembro aonde, mas eu li isso também. Então, eu não lembro também quem foi, mas... Eu, salvo engano, acho que foi O Segredo da Mente Milionária. Entendeu? Então, assim, eu vou nessa premissa de assim, eu tenho um problema, ou eu quero fazer alguma coisa, ou eu tenho o meu sonho, tá, beleza. Então, vamos colocar aqui no papel. Entendeu? Vamos colocar bem isso. Para ler, para entender, para saber se realmente aquilo é para você. Porque muitas vezes, que nem eu, nasci com o sonho de ser médica. Entendeu? Eu até grandinha, até moça, eu queria ser médica. Tanto que eu fiz enfermagem e tal. Quando me convidaram para ir para engenharia, eu falei, engenharia. Falei, não, tá, é o que tem para hoje, vamos. Entendeu? E aí foi se descobrindo. E quando eu caí no mundo, assim, de fato mesmo, né? Porque eu comecei muito novinha, eu acho que é por isso que eu peguei um pouco de ranço ali no começo, e por isso que eu quis fugir, mas aí depois eu falei, não, isso aqui é para mim, sim, essa é a minha vida. Mas por quê? Porque eu consegui enxergar ele como um projeto mesmo. Eu acho que Mas essa história de se encontrar profissionalmente é muito bacana, porque eu venho da área comercial, sempre trabalhei como vendedor, né? E eu vejo também que todo bom vendedor é um bom empreendedor. Sim. Ele começa a ver oportunidades, e aí eu vi uma boa oportunidade dentro da agronomia, dentro dos negócios do agro. E o que eu fui fazer? Agronomia. Fiz um ano de agronomia e eu trago praticamente a mesma experiência que você trouxe da enfermagem, né? Hoje eu consigo me relacionar bem com as empresas do agro por alguma coisa que eu aprendi lá nesse ano. Meu negócio é humanas, eu sou da comunicação, não tem como sair disso, né? Continuo sendo vendedor, mas dentro da área da comunicação, né? A gente está há 7 anos com a nossa empresa e eu vejo realmente um futuro muito próspero, porque eu já consegui enxergar várias coisas, vários mercados diferentes, e eu consigo me relacionar entre eles. Você entender o lógico, o racional das coisas, como elas têm que ser feitas, mas também ver o lado humano,
das outras pessoas, saber se conectar com elas, né? Sim. E o que você trouxe aqui realmente sobre o plano de negócio, ele é como se você olhasse com empatia o empresário e falasse, cara, não sofre. Faz esse dever de casa hoje, porque amanhã você vai começar a colher os resultados bem melhores. E o plano de negócio ele tem que ser feito de tempos em tempos, ao decorrer dos anos da empresa. Não amanhã ou depois você muda de alguma... Implementa algo ali dentro e precisa ser ajustado. De vez em quando você tem que voltar e falar, opa, peraí, mas eu comecei querendo ir por aqui, já estou aqui e... E para onde eu vou, né? Então é muito Karina, importante. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje no GiversCast. Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui para que o empresário, o dono de hotel, restaurante, bar, hamburgueria, ele te conhecesse um pouco mais, saber também o que faz o engenheiro de alimentos, né? E eu acredito que todas as empresas que ainda não conhecem esse serviço, eles precisam conhecer, eles precisam ter uma amostra disso, né? O teu serviço, ele também contempla uma visita, uma análise, um workshop antes de repente, o tomador de decisão da empresa tomar a decisão, não, vou fazer a consultoria. Sim, sim. E quem quiser te encontrar, faz como? Ele te acha pelo Instagram, pelo WhatsApp, como que é? Sim, eu tenho meu Instagram, né, que é Consultoria Nuvense. Ou tem meu WhatsApp, que é o 45 99 135 41 15. Perfeito. Então, não perde tempo. Se você que está na área da gastronomia aí, você nem sabia que, de repente, lá no teu estoque deve ter alguma coisa estragando agora, né? Não vai estragar. Talvez tenha alguma coisa estragando agora. De repente, por uma má compra, de repente, por uma má gestão que está sendo feita ali. E talvez não é nem intencional das pessoas que estão lá. Elas só não têm a gestão daquilo da maneira correta. A engenharia de executar isso daí com maestria, né? Isso mesmo. Então, fale com a Karina. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Sim. Karina, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a tua jornada e que você tenha muito sucesso e possa voltar aqui mais vezes para a gente falar aí da área de engenharia de alimentos. E se você gostou desse episódio, compartilha ele com o maior número de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para que essa pessoa possa prosperar também dentro da área de atuação dela. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus, um beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu!